Olá, sejam bem-vindos, que a graça e a paz nos alcance nesse dia. Estamos entrando na quarta carta do Novo Testamento, a carta aos Gálatas, e trazendo uma reflexão hoje, falando sobre no deserto da Arábia. Paulo, aqui, ele diz que porém, ao que o separou antes mesmo de nascer, que o prouve revelar seu filho na vida de Paulo, para que ele pudesse pregar o evangelho aos gentios, Paulo diz que não consultou a carne ou o sangue, nem subiu a Jerusalém para os que eram apóstolos antes dele, mas ele parte para as regiões da Arábia, e então diz que volta outra vez a Damasco. O versículo 18 do capítulo 1 fala que decorridos 3 anos, alguns estudiosos acreditam que foi um período de reflexão, de uma retrospectiva da própria conceito do que Paulo tinha, de tudo aquilo que Paulo acreditava, como que um recomeço em sua vida para que ele pudesse, então, pregar o Evangelho. E aqui diz que, passado 14 anos, ele sobe outra vez a Jerusalém. Antes ainda, é mencionado aqui que quando ele volta depois desses 3 anos, ele permanece 15 dias, né? Ele não vê não muito outros do que Tiago, né, o irmão do Senhor. Quem sabe ele consegue ter alguns detalhes dessa nova fé que ele então exerceria, ou a mensagem central, que é a salvação em Cristo Jesus, a justificação pela fé, que em Cristo se cumpria a mensagem de ser ele o Messias, o Salvador. E ele aqui fala que decorrido 14 anos, ele sobe outra vez de Jerusalém com Barnabé, quem sabe já uma preparação para a primeira viagem missionária, né, onde ele e Barnabé, eles são enviados, comissionados pela igreja para pregar o evangelho. Ele até diz aqui que, quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido no passado, não me interessa, ele diz. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me parecia ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Aqueles que se orgulhavam, né, na própria carne ou nos seus status, do qual o próprio Paulo, em alguns momentos, ele fala sobre isso, né? Se são fariseus, se são pregadores, se são hebreus, ou também, se fosse para querer se vangloriar por um currículo, o currículo de Paulo era invejável, tudo aquilo que ele pudesse apresentar, onde com a sua sabedoria poderia, quem sabe, desconcertar ou estar diante de qualquer dos filósofos, dos homens de saber daquela época. Ele diz ainda que, e quando conheceram a graça que me foi dada, ele apresentando, quando questionado, falando daquilo que Deus havia concedido, Tiago, Pedro e João, que eram reputados colunas da verdade, da igreja, eles estenderam a ele e a Barnabé a destra da comunhão, e a fim de que nós fôssemos para os gentios, ou que tivesse a liberdade de ir pregar para os gentios, e eles para a circuncisão, ou seja, o ministério dos apóstolos, aqui no caso Tiago, Pedro e João, mais voltado para o contexto do próprio povo de Israel, e ele, então, avançando para além das fronteiras de Israel, como nós vemos aqui, carta aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, Tessalônicos, e assim, todas essas cartas que foram escritas, a mensagem sendo expandida e alcançando novos campos, né? E ele até fala que eles recomendaram não somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Então, faz parte do trabalho missionário. Cristo andou por toda parte fazendo o bem, libertando todos os oprimidos, né, do inimigo, da maldade, e restaurando as pessoas. Aqui ainda, Paulo, ele menciona que estou crucificado, capítulo 2, a partir da parte final do versículo 19 e versículo 20. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
E ele diz, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, ou se nós somos salvos simplesmente pelas obras da lei ou por guardar a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, Paulo, vamos ver isso na próxima carta, ele diz que somos salvos pela graça, mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus, não vem por obras, né, para que ninguém se glorie. E quero fechar essa primeira reflexão, capítulo 3 aqui ainda, a partir do versículo 27, onde diz, porque todos quantos fomos batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste, ou nos revestimos, de Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem livre ou liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então a mensagem é como foi feita para Abraão, que em seu descendente seriam benditas todas as nações da terra. Deus propôs, através da descendência de Abraão, ou de um modo específico ao Cristo que viria salvar todas as nações. Que a graça de Deus te alcance, que a cada dia cresçamos nessa graça e venhamos frutificar para a honra e glória do nome do Senhor.